Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Né? Beleza? Como é que foram as atividades da semana anterior? Espero que tranquilo, estavam bem fáceis, bem sossegadas, né? Não tinha muita dificuldade em relação ao desenvolvimento das atividades que estou passando. Tá tendo um certo descompasso entre o que eu estou fazendo aqui e o que a professora fez nas aulas da semana anterior, porque a gente não tem um roteiro do que é que eles estão trabalhando. Então, eles retomaram a questão do tempo, tá bom? Vamos, mas de qualquer forma, vamos estar fazendo aqui uma revisãozinha rápida, né? E a devolutiva das respostas que eu mandei para vocês na semana anterior. Beleza? Vamos lá então. É, Nós falamos sobre fontes históricas. As fontes históricas são fundamentais, são importantíssimas para os historiadores, para que a gente possa compreender como que elas nos dão, né, pistas para a gente compreender como as antigas sociedades se organizaram, né? Que tipo de elementos que o ser humano foi criando para construir, né, historicamente o processo para chegar até onde chegamos hoje. Então nós temos uma diversidade de fontes históricas e nós vamos ver depois aí elencar algumas delas nos exercícios, ok? Nós tínhamos então um primeiro exercício onde você tinha que fazer uma classificação de algumas imagens. Depois tínhamos o exercício 2 com 4 alternativas e o exercício 3 de relacionar a coluna, né? Bem simples, bem fácil, nada de difícil, bastava olhar lá naqueles slides que eu mandei para vocês, né? E acompanhar a sequência. É uma aula tranquila, é uma aula fácil, que nós também já tivemos a oportunidade de ver, tá bom? Então agora vamos fazer correção e ver se vocês acertaram lá no caderno de história, tá? Lembrando que os roteiros vocês têm que ou imprimir ou escrever no caderno. Se imprimir, cola, se escrever, deixa lá, porque quando a gente retornar, tudo isso aí precisa ser avaliado por mim e pelos outros professores de cada um na sua matéria, tá bom? Vamos lá então. Vamos classificar primeiro aquelas imagens, né, que apareciam lá. Vocês tinham 4 imagens, tá? E deveriam classificar cada uma delas. A primeira imagem mostra a frente do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? É uma fonte escrita, uma das que durante um bom tempo na escola, na história, se valorizou mais a fonte escrita do que as outras fontes. Embora ela existe, né, e seja abundante, ela nem de longe chega próximo às fontes materiais, tá? No segundo caso, vocês têm uma fotografia do Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, tá bom? A fotografia é uma fonte visual ou iconográfica, um nome esquisito, né? Mas vamos gravar o visual, tá? Porque a fonte visual ela precisa, lembra, me comunicar algum elemento. Então, olho para o quadro aqui, eu tenho uma ideia, né? O que está acontecendo? Tá entardecer, é o pôr do sol, é alguma coisa assim. Lá na imagem, eu não tenho aqui como mostrar para vocês, ainda não estou, né, familiarizado com essa tecnologia, mas a gente chega lá, né? Acho que até o fim da pandemia eu vou estar craque. Você tem uma ideia, eu estou vendo um Cristo que fica no Rio de Janeiro, que por sua vez fica no Brasil, que por sua vez é na América do Sul, que por sua vez é uma paisagem belíssima, e assim por diante. A gente pode tirar um monte de conclusões a partir de uma simples imagem, tá? O terceiro é uma fonte material, apresenta 2 vasos, tá? De algum povo que produziu esses vasos, nós não sabemos quem é este povo, isso também não interessa e não vem ao caso, nós apenas queremos classificar a fonte. Todo objeto basicamente criado pelo ser humano que não se enquadra em nenhuma das outras fontes será sempre uma fonte material, tá? Vasos, esculturas, objetos que a gente usa dentro da nossa casa, enfim, uma infinidade de coisas pode ser consideradas fontes materiais. Então, esses 2 vasos lá da figura são fontes materiais. E no último, a menina está usando um aparelho para gravar a fala da outra pessoa,
Pode ser uma pessoa mais velha ou até da mesma idade dela. Não importa, tá? É fonte oral, é entrevista, é lenda, é gravar alguém falando alguma coisa. Por exemplo, isso que eu estou fazendo com vocês agora é fonte oral, tá? Embora ela também possa ser considerada uma fonte visual, tá bom? Por quê? Porque vocês estão me vendo. Na fonte oral você não vê nada, você só ouve, né? A transmissão da ideia, a entrevista e assim por diante. Então, recapitulando, fonte escrita, visual, material e oral, certo? Se colocar essa sequência, beleza, tá de parabéns. Questão número 2, responda as 4 questões. O que são fontes históricas? São os meios pelos quais os historiadores usam, né, para contar como vivia uma determinada sociedade em um determinado período histórico, tá bom? Estas fontes nos dão informações fundamentais para compreender como aquela sociedade vivia em um determinado tempo, que é basicamente a resposta da B. Para que ela serve? Ela serve para nos contar como aquela sociedade humana vivia naquele determinado período, tá? Mesmo uma ossada de uma pessoa achada dentro de uma caverna serve como uma fonte histórica. Ah, achou ossos de um dinossauro, paleontólogo. Serve, tá? Tudo serve para compor o fato histórico. E esse fato histórico, se ele ocorreu antes da invenção da escrita, ele se torna um pouco mais difícil de ser decifrado, né? Lembra lá a história do detetive, tá? É como pegar, o detetive precisa de uma pista, lembra lá que vocês viram no livro, né? Das pistas, para ele poder compor o que é que realmente aconteceu, tá bom? É para isso que serve a fonte histórica, para nós compreendermos como uma sociedade vivia dentro de um determinado período histórico. Quais são elas? Então nós classificamos em escritas, materiais, visuais, audiovisuais e orais, tá? Então nós temos 5 tipos de fontes históricas: escritas, materiais, audiovisuais, visuais e orais. Ok? Como são produzidas? São produzidas como e por quem? Então, são produzidas pelo ser humano. O animal não produz fonte histórica, ele nem sabe o que é isso. Ele nem sabe qual é a finalidade de uma fonte histórica, de um objeto, de um diário, de uma carta, de um e-mail. Ele não sabe nada sobre isso aí. Quem sabemos somos nós, seres humanos. São produzidos por nós, usando o que nós chamamos de suportes, tá? Que são o material que nós vamos trabalhar para produzir algo. Quando você faz um vaso, por exemplo, qual é o suporte? É o barro, é a argila, tá? Ele é produzido dessa forma. E quem produz é sempre o ser humano. Ah, eu vou fazer uma pintura rupestre, que é uma fonte visual. Como foi produzido? O que ele fez? Ah, ele misturou o sangue do animal que ele matou, mais o carvão da fogueira, misturou aquilo lá e pintou lá na parede, na rocha. Pronto. Tá? É produzido de acordo com o suporte, aquilo que ele tiver lá no momento, e quem produz é sempre o ser humano, ok? E a terceira é muito fácil. Vocês vão fazer uma relaçãozinha de fontes escritas, visuais e materiais, tá? Com a e orais, com a coluninha do lado, tá bom? Então vamos lá. Entrevista, fonte oral. Então, número 4. Moeda é uma fonte material. Número 3. Jornais, fonte escrita. Número 2. Gravuras, também é uma fonte visual, tá? Gravura é um tipo de desenho, tá? Que é o desenho, o próximo, também é uma fonte visual. Podemos, por exemplo, falar de gravura. A pintura rupestre é uma gravura, tá? Feita na rocha. Músicas, fonte audiovisual, tá? Que eu ouço e às vezes eu vejo, mas se eu não estou vendo, a questão da música é um pouco complexa. Vamos por partes, tá?
Se você só tem a letra da música, você não está ouvindo ela é escrita, tá? Mas neste caso aqui eu suponho que seja uma fonte audiovisual. Embora eu não esteja vendo a música, evidentemente, mas eu estou ouvindo. Brinquedo é material, fotos é visual e leis é escrita, tá? Então eu classifiquei, fiz a classificação das fontes históricas, confiram aí no caderno de vocês, tá bom? Espero que tenham acertado. Então, como eu disse, essa aula é tranquila, a gente já teve, tá? Em outra oportunidade nós vamos estar retomando, vamos aguardar conforme vai o andamento das aulas que eu vou estar vendo lá. A gente vai estar retomando aqui com vocês, tá bom? E se cuidem, cuidado, tá? A coisa ainda está muito desandada, Rio Preto está com um índice muito alto, né? De infectados e pessoas passando isso para o outro. Então se cuidem, pessoal, tá bom? Qualquer coisa estamos à disposição. Falou? Beleza? Até a próxima.